Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a nossa reflexão. Encontramos na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, o versículo de número 7, onde está escrito assim: porque andamos por fé e não por vista. Aqui temos um conselho muito importante e necessário, principalmente para os dias em que estamos atravessando. São dias indecisos, perigosos, comprometedores. Mas aqui, após Paulo relatar diante daqueles irmãos da cidade de Corinto qual era o efeito das aflições, nós não estamos livres de passar pelas aflições, mas precisamos entender que, ao passarmos por ela, nós devemos saber qual é o propósito e o resultado que se espera quando passamos por estes momentos. E ele, então, motiva e encoraja aqueles irmãos a que não se desfaleçam, a que não se desanime, a que não se entregue diante das aflições, dificuldades e problemas, sejam de que natureza for, afirmando que, se o nosso homem exterior se corrompe, o interior, contudo, se renova de dia em dia. O homem exterior é este homem físico com o qual nós vivemos, este corpo físico, humano, terreno. O homem interior é chamado o homem espiritual, ou seja, aquele que tem pleno contato e ligação com Deus. A verdade é que o homem exterior, com o passar dos dias e do tempo, diz-nos a palavra que ele vai se corrompendo, ele vai enfraquecendo, ele vai perdendo várias funções. Já o homem espiritual, a cada tempo que passa, ele vai se renovando de dia em dia. E afirmou o seguinte, que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Por quê? Porque quando entendemos este caminho das aflições e da tribulação que enfrentamos, é para não nos deixarmos levar por aquilo que é aparente. Então, no versículo 18 de 2 Coríntios, capítulo 4, ele diz: não atentando nós nas coisas que se veem, ou seja, as coisas que estão visíveis a olhos físicos e humanos. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Estas coisas que não se veem, com estes olhos físicos, é possível, à luz da palavra de Deus, enxergá-lo pelos olhos espirituais. Por isso, o conselho de Paulo: porque andamos por fé e não por vista. Então, quem anda por fé, anda atentando nas coisas que se não veem, fisicamente, humanamente, mas pela fé e a comunhão em Deus, isto é possível. E quem anda pela vista é quem anda atentando nas coisas que se veem. E à medida em que vai se ocupar tão somente nas coisas que se veem, isto vai trazer dificuldade, embaraço e situações perigosas para a vida. Porque a vida com Deus, ela não se limita com o olhar físico, humano, às coisas que estão próximas a nós, que nos cercam e que nós enxergamos com os olhos naturais. Portanto, a orientação dele é não atentando nós nas coisas que se veem, mas para atentarmos nas coisas que não se veem. E dá o motivo, o porquê desta escolha. Por quê? As coisas que se veem são temporais. Elas são limitadas no tempo e no espaço. Logo vai passar. E as que se não veem são coisas eternas. Daí o motivo forte para atentarmos para esta orientação.
porque andamos por fé e não por vista. A palavra de Deus nos afirma que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, observe, fé, firme fundamento de coisas que se esperam, mas esperam crendo, esperam com expectativa, esperam com aquela certeza no coração. Então, a fé, firme fundamento de coisas que se esperam e também uma prova das coisas que não se veem. Porque as que se veem, conforme relatamos aqui, são terrenas. As que não se veem são eternas. Evocando o exemplo de Abraão, quando Paulo deixou registrado em Romanos, no capítulo 4, acerca de que Deus o tinha chamado para ser pai de uma multidão de nações, aqui no versículo de número 18 até o versículo de número 22, está escrito assim: o qual em esperança, versículo 17 a 22 de Romanos 4. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Então aqui é andar por fé. Deus é aquele que age mediante a fé, o milagre da fé. Ele chama as coisas que não são como se já fossem. O qual, agora, Abraão, em esperança creu contra a esperança. Então, andar por fé é isto, é crer contra a esperança. Mas qual foi esta esperança que ele creu? A esperança da fé. E essa esperança da fé, ele creu contra a esperança física, humana, porque ele já estava adiantado em idade, a sua esposa já havia passado o desejo das mulheres, não havia humanamente qualquer possibilidade de ela gerar filhos e de Abraão se tornar pai àquela idade. Mas ao crer na palavra de Deus e agir por fé e obediência, isto se tornou possível. Porque para Deus tudo é possível. E sem fé nada se tornará possível. Então aqui está. Ele creu contra, ele em esperança, creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Então esta fé com a qual Abraão viveu e andou na presença de Deus, e diz, e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Então, aqui está um exemplo prático de alguém que viveu pela fé, que andou pela fé e não pela vista. E por andar em fé, a fé o fortaleceu. Ele não se enfraqueceu e não duvidou da promessa. A dúvida só vem quando falta fé. Quando existe fé, então a dúvida está ausente. Ela não tem como se aproximar. Então, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé. De que forma? Dando glória a Deus e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer, pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Então observamos o valor de andar por fé. Se Abraão não tivesse crido na palavra que Deus tinha dito a ele, ele continuaria andando por vista e nada daquilo se cumpriria na vida dele. Mas ele ousou andar por fé, e por andar por fé, ele lutou contra as limitações
naturais da vista, daquilo que vê, daquilo que percebe, e decidiu com o seu interior, com o seu coração, plenamente exercer fé em Deus, crer no que Deus havia dito e andar com esta fé. Por isto, concretizou-se na vida dele o que Deus lhe tinha prometido. Por quê? Porque ele decidiu andar por fé e não por vista. Aqui, aos irmãos de Corinto, Paulo está orientando e despertando estes irmãos para que também eles aprendam a andar por fé e não por vista. Quem anda por vista só encontra embaraços, limitações, dificuldades, impossibilidades, tristezas e desânimo. Este é aquele que anda por vista. Quem decide andar por fé, à luz do que se estabelece na palavra de Deus, ele vai encontrar essas situações na sua vida, mas no seu interior, na sua comunhão com Deus, está a sua fortaleza, que é a fé em Deus. E esta fé em Deus, pela qual vivemos e andamos, é esta fé que vai proporcionar que os milagres aconteçam, que as respostas de Deus venham ao nosso encontro, que os milagres passem a acontecer. Então, quando ele diz, não atentando nas coisas que se esperam, porque elas são temporais, mas atentando nas coisas que não se veem, porque elas são eternas, está claramente identificado que quem anda por vista, anda atentando nas coisas que se veem e, portanto, nas coisas temporais, que logo deixam de ser. Quem anda por fé, anda atentando para as coisas que não se veem, porque tem a certeza de que elas são eternas, elas não têm fim. Então, qual é a melhor? Andar por vista ou andar por fé? Com certeza é andar por fé. E tantos quantos andarem por fé desfrutarão milagres e atuações de Deus que de outra forma não lhe seria possível experimentar. Há um outro exemplo na Escritura Sagrada de homens que andaram por fé e de homens que andaram por vista. Nós já vimos aqui o caso de Abraão. Abraão, quando chamado por Deus, ousou crer. Então passou a andar por fé e não por vista. Por isso, todas aquelas impossibilidades que se apresentaram diante de Abraão, nenhuma delas prevaleceu, porque através da fé em Deus, todas elas caíram por terra e a palavra de Deus se sustentou e ela foi confirmada na vida de Abraão. Hoje, a descendência dele envolve este mundo todo. Ele tornou-se, na verdade, pai de muitas nações, porque decidiu andar por fé e não por vista. O outro caso que quero relatar é o caso daqueles 12 espias que Moisés mandou antes deles atravessarem o Jordão para ver como era a terra de Canaã, a terra que Deus havia prometido e dado como promessa ao seu povo, mas que eles deveriam agora tomar posse desta terra. Antes que isto acontecesse, Deus disse a Moisés que ele deveria separar 12 homens, um homem de cada tribo que fosse príncipe, e comissionasse estes homens para que eles fossem à terra de Canaã e lá observasse tudo o que havia naquela terra, como era a terra, como eram as pessoas, como eram as árvores, enfim, eles iam fazer uma observação de tudo e trazer, então, um relatório para apresentar diante de Moisés. Então, no capítulo 13 de Números, os versículos de 1 a 3, está escrito assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais
enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. Então Moisés escolheu 12 homens, um de cada tribo, que fosse maioral. Ok? E aqui, nos versículos 17 a 20, então agora, depois de ter escolhido, Moisés então deu a ordem a eles. O que era que eles deveriam ir fazer na terra de Canaã. Então está assim, versículo 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes, o que Moisés disse? Subi por aqui para a banda do sul e subi a montanha, e vede que terra é, o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, quais as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também, qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não, e esforçai-vos e tomai do fruto da terra, e eram aqueles os dias das primícias das uvas. Então esta foi a orientação. Deus disse a Moisés, Moisés obedeceu o dito do Senhor, escolheu 12 homens, encarregou-os desta importante missão de reconhecimento da terra pela qual eles estavam para possuir e mandou que eles fossem. E eles então foram, aqui no versículo 21, subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Amate. Subiram para a banda do sul, vieram até Hebron e estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. E Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figos. Chamaram aquele lugar o vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. Então, uma missão que eles fizeram em 40 dias, e quando terminou, trouxeram para Moisés o relatório. Vamos agora observar a diferença dos que andam pela fé e dos que andam pela vista. Nos versículos 27 a seguir, até o versículo 30, está escrito assim. E contaram-lhe e disseram, fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. Quer dizer, aquele cacho de uva que eles trouxeram. Versículo 28. O povo, porém, olha aqui um porém. Esse porém, aqui ele é significativo. Vamos logo falar sobre ele. Porém, o povo, porém, que habita nesta terra é, olha as expressões, poderoso, as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Quem eram os filhos de Anak? Eram os gigantes da época. Os amalequitas habitam na terra do sul. Os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Então eles observaram tudo lá, 7 povos que habitavam naquelas terras, e quando eles disseram, a terra realmente é conforme Deus disse. Uma terra que diz aqui, a terra mana leite e mel, e a terra produz. Porém, esta terra está habitada por homens gigantes, poderosos, valentes, e isso trouxe diante deles dificuldade. Então eles estavam dando o relatório pela vista, pelo que viram. Então Josué fez calar o povo perante Moisés e disse, olha a diferença agora, subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Eles começaram a fazer o relatório colocando dificuldade, desanimando a Moisés, desacreditando do que Deus havia prometido. Por que isto?
porque eles estavam andando por vista, somente por aquilo que viram. Mas aqui nós vemos um Caleb diferente. Caleb não se juntou à maioria. Caleb então fez calar aquele povo e disse: subamos animosamente e possuamos em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Não importa se é terra poderosa, se é terra de gigantes, se é cidade fechada, Deus prometeu, nós vamos possuí-la. E no versículo 31, porém os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Então o que eles encontraram aqui? Dificuldades, limitações, perigos, ameaças. Isto revela que aquele povo, estes 10, estavam andando por vista. E quem anda por vista, o que é que encontra? Embaraços, dificuldades, impossibilidades. Não tiveram a coragem necessária para manter a fé em Deus, que Deus poderia dar a eles aquela terra prometida. Então eles infamaram a terra. Então nós observamos aqui que eles infamaram a terra e desanimou grande parte daquele povo. E eles disseram: vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes de gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Eles já se consideravam como gafanhotos derrotados por gigantes. E sabem quem eram estes homens? Príncipes. Cada um era maioral, era príncipe na tribo a qual pertencia. Homens dessa estirpe, homens desse caráter duvidoso, medroso, que não ousaram confiar na promessa de Deus, mas estavam andando somente por vista. E por andar por vista, eles encontraram essa dificuldade e o medo, o pavor, o desespero tomou conta deles. E veja a diferença de Josué. Subamos animosamente e possuamos-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Então, quando eles disseram isto ao povo de Israel, eles ficaram inseguros naquele momento, até que Josué e Caleb se levanta diante daquele povo e encoraja a eles, dizendo que a promessa do Senhor, ela é fiel e ela se cumpriria. Então, quando observamos aqui, no capítulo 14 e o versículo 23, o que Deus prometeu a eles: porque eles não creram na promessa de Deus, Deus disse: não verão a terra a que seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Então, dois exemplos aqui, claro, de quem anda por fé e quem anda por vista. Abraão andou por fé. Promessas de Deus se cumpriram na vida dele. Os 10 príncipes andaram por vista. Viram a terra, identificaram que era terra boa, prometida por Deus. No entanto, amedrontaram-se diante daquele povo, daqueles gigantes, e o que aconteceu? Nenhum deles entrou na terra prometida. Eles pereceram antes desta entrada na terra prometida. Quem anda por vista está fadado a morrer e não ver o cumprimento da palavra de Deus. Mas Josué e Caleb, que se diferenciaram dos outros 10, e encorajaram o povo, dizendo: subamos animosamente e possuamos-la. Eles estavam andando por fé. Na verdade, o povo era gigante, as cidades eram fortificadas, mas eles estavam crendo na promessa de Deus. E quem crê na palavra de Deus deve andar por fé. Eu não sei como você está hoje, se você está andando por fé, se você está andando pela vista. Mas é fácil de discernir. Bem,
Se você está andando pela vista, você é aquele tipo de pessoa, homem ou mulher, que em tudo o que encontra pela frente, encontra dificuldade, embaraço, impossibilidade, limitação, medo, provocação, e você fica imóvel diante dessas situações. Se você está vivenciando esse estado de coisas, eu quero lhe dizer que você está andando por vista. E quem anda por vista vai morrer logo e não vai ver o cumprimento da promessa de Deus. Simplesmente por não crer e por se colocar na situação de atentar somente para as coisas terrenas e aparentes. E quando faz isso, vai encontrar dificuldades, limitações, impossibilidades e problemas. Já a diferença de quem anda por fé. Quem anda por fé, ele pode enfrentar as mesmas situações de limitações, problemas, dificuldades, mas ele é motivado e vivenciado pela fé que domina o seu interior. Ele não se deixa dominar pelo que é aparente, pelo que os seus olhos estão vendo no momento. Mas ele se volta para a palavra e a promessa de Deus e olha além do problema, além das impossibilidades, além das limitações. E ele olha e vê pela fé o cumprimento daquilo que Deus estabeleceu. Então nós devemos, como servos do Senhor Jesus Cristo, andar por fé e não por vista. Lembrando uma vez mais que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Tudo na nossa vida, no nosso relacionamento para com Deus, gira em função da fé. Então nós temos que andar por fé. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada, no momento favorável, no momento desfavorável, em toda e qualquer situação. Nós não devemos nos descuidar um só momento sequer, mas devemos andar por fé e não por vista. Então está aqui o retrato do que diz a palavra de Deus. E agora? Você vai continuar andando pela vista ou vai decidir andar pela fé? E você que está andando pela fé, está experimentando a cada dia experiências mais profundas e significativas na sua comunhão com Deus. A sua vida está sendo enriquecida a cada momento. E quem anda por vista não tem experiências renovadoras na sua vida, porque ele vai encontrar somente as dificuldades. E dificuldades, problemas, limitações não traz experiência para ninguém. Pelo contrário, traz dor, tristeza e lágrimas. Mas o que diz a palavra, porque andamos por fé e não por vista. Então eu quero, nesta oportunidade, encorajá-lo a que você passe a andar por fé e não por vista. Quem anda por fé está em melhor situação. Está numa condição que pode enfrentar os problemas, mas ele consegue enxergar além dos problemas. Enxergar a solução, o mover do braço de Deus. E, portanto, caminha pela fé. Porque andamos por fé e não por vista. Então, que este seja, a partir de hoje, o nosso caminhar. Andemos por fé e não por vista. Andemos por fé e não por vista. Andemos por fé e não por vista. Porque quem anda por fé, anda de vitória em vitória, de triunfo em triunfo. Quem anda pela vista, caminha de derrota em derrota, de tristeza em tristeza. Este quadro pode ser mudado por uma tomada de posição. Deixe de andar pela vista e passe a andar pela fé e verá estes resultados maravilhosos de Deus para a sua vida. Que isto fique gravado no nosso coração e que possamos refletir seriamente
sobre este ponto. Andar por fé e não por vista. Querendo Deus, amanhã retornaremos.